Lembro-me do dia que o chá de folhas de oliveira controlou minha pressão. Homem de 52 anos evita cirurgia ao confiar em Deus e usar chás naturais. Lembro-me do dia em que minha cabeça parecia prestes a explodir. A pressão subia sem aviso. O coração disparava e o medo me cercava como uma sombra. Os médicos já haviam me dado vários remédios, mas nada parecia resolver de verdade. Era como se meu corpo gritasse por socorro e ninguém escutasse. Foi numa noite silenciosa, no auge do meu desespero, que decidi me ajoelhar. Sem fórmulas mágicas, sem esperanças humanas. Só eu e Deus. Senti lágrimas escorrerem pelo rosto e só consegui dizer: Senhor, me mostra o que fazer. Me mostra uma saída. Na manhã seguinte, acordei com um nome em mente. Um nome simples, mas que eu nunca tinha considerado. Folhas de Oliveira. Parecia coisa da minha cabeça, mas algo dentro de mim me dizia para pesquisar, para não ignorar. Descobri que muitos chamavam aquela folha de a bênção dos vasos sanguíneos. Era como se Deus estivesse me conduzindo, passo a passo, por um caminho de cura que eu nunca imaginei percorrer. E foi naquele momento que tudo começou a mudar. Não só a minha saúde, mas a minha vida, a minha fé, a minha história. Naquele tempo, eu não acreditava mais que algo pudesse me ajudar. Já tinha tentado de tudo: remédios, consultas, exames, conselhos vazios. Era como lutar contra um inimigo invisível que estava sempre um passo à frente. Me sentia derrotado, como se meu corpo tivesse me traído e a esperança tivesse me abandonado. Mas Deus nunca chega atrasado. Foi no momento em que eu aceitei minha fraqueza que Ele começou a me mostrar sua força. Não com trovões, não com milagres gritantes, mas com pequenos sussurros, com uma direção silenciosa que só quem está sensível percebe. E é por isso que hoje eu conto essa história. Porque talvez você esteja exatamente onde eu estive. Cansado, confuso, com medo do que pode acontecer com seu corpo. Mas quero te dizer com toda certeza: há um caminho. E às vezes, esse caminho começa onde menos esperamos. Numa oração sincera e numa folha simples. Porque no fim, não foi só o chá de folhas de oliveira que mudou minha vida. Foi a maneira como Deus usou algo natural para me mostrar o sobrenatural. Cada gole era como um lembrete de que Ele ainda estava ali, cuidando de mim, mesmo quando eu pensei que Ele tinha me esquecido. E hoje, toda vez que preparo aquele chá, não é só para a pressão, é para a alma. É para me lembrar que quando tudo parecia perdido, Deus me deu uma nova chance de viver. E tudo começou naquele dia. Amanhã parecia comum. Acordei como sempre, atrasado, sem paciência e com o coração acelerado. Tomei um café forte e fui direto para o trabalho. Já fazia semanas que eu vinha sentindo uma pressão constante na cabeça, mas ignorava. Sempre achei que era estresse, que logo ia passar. Mas naquele dia, algo foi diferente. Enquanto caminhava pelo corredor do escritório, senti minhas pernas bambas. Uma tontura forte veio como uma onda e tudo ficou meio embaçado. Tentei disfarçar. Sorri para um colega e continuei andando. Mas dentro de mim, o medo já tinha começado a gritar. Quando cheguei em casa, minha esposa percebeu. Você está pálido. O que aconteceu? Eu quis dizer que era cansaço, mas antes que eu pudesse responder, tudo escureceu. Apaguei por alguns segundos. E quando abri os olhos, ela estava chorando, segurando minha mão. Ela me levou ao pronto-socorro. No caminho, eu pensava: será que estou tendo um AVC? Será que vou morrer? O medo tomou conta de mim como um veneno. Senti o tempo desacelerar. Naquele carro, entre lágrimas e silêncio, percebi que eu estava mais frágil do que pensava. No hospital, aferiram minha pressão. 19/11. Os olhos do enfermeiro entregaram mais do que as palavras dele. Você precisa se cuidar, senhor. Isso é sério. E ali, naquele momento, caiu a ficha.
Meu corpo estava pedindo socorro e eu tinha ignorado todos os sinais. Fui medicado e mandado para casa. Nenhuma internação, apenas o alerta. Mas aquilo mexeu comigo. Fiquei sentado na sala, em silêncio, olhando para o nada. Minha esposa preparou uma sopa, mas eu não tinha fome. Só conseguia pensar no que poderia ter acontecido e no que ainda poderia acontecer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, com o coração apertado. Revendo minha vida, meus hábitos, minhas escolhas, eu vivia como se fosse imortal, como se nada me alcançasse. Mas agora, eu tinha entendido. Ou eu mudava, ou o fim viria mais rápido do que eu imaginava. Foi nesse silêncio que comecei a orar. Pela primeira vez em muito tempo, falei com Deus sem pressa. Não pedi bens, não pedi respostas, apenas pedi ajuda. Disse: Senhor, eu sei que fui negligente, mas se ainda há tempo, me mostra o caminho. Eu quero viver. No fundo do meu coração, algo começou a mudar. Não foi um raio no céu, nem uma voz audível, mas um sentimento de que eu precisava me abrir para coisas que antes eu zombava, como os conselhos naturais, as receitas simples, as plantas, os alimentos que curam. Senti que Deus queria me mostrar algo, através do natural. Na manhã seguinte fui à farmácia buscar os remédios, mas no caminho algo me chamou a atenção. Um pequeno mercado de produtos naturais tinha um cartaz na porta: chá de folha de oliveira, indicado para pressão alta. Aquilo grudou na minha mente como um sussurro de Deus. Entrei quase como guiado por uma força maior. Perguntei sobre o chá, comprei um pacote e voltei para casa com um sentimento estranho no peito. Será que a resposta estava mesmo naquela folha simples? Ainda era só o começo, mas meu coração já sabia. Deus estava me ensinando algo através da dor. E foi naquele dia que tudo mudou. Não apenas minha saúde, mas a minha forma de enxergar a vida. Era o início de uma nova história. No dia seguinte, eu acordei mais cedo que o normal. Não por obrigação, mas porque algo dentro de mim não me deixava dormir. Havia um chamado, uma inquietação diferente, e mesmo que eu ainda não compreendesse tudo, sentia que era Deus tentando falar comigo. Sentei-me na varanda com a xícara do chá quente nas mãos. A folha de oliveira, que até pouco tempo era apenas matinho, agora ganhava outro significado. Era como se ela tivesse sido colocada ali, naquele mercado, naquele momento, por um propósito maior. Enquanto o vapor subia e o silêncio da manhã tomava conta da casa, comecei a meditar. Pensei nos anos em que corri tanto, que nem escutava mais a própria respiração. Pensei em quantas vezes o barulho do mundo abafou a voz suave do Criador. E me dei conta, eu estava surdo para Deus. Mas naquele silêncio, naquela xícara quente e simples, Deus falou, não com palavras, mas com presença. Era como se Ele dissesse: eu sempre estive aqui, só esperei você parar de correr. E essa foi a primeira vez, em muitos anos, que chorei sem saber exatamente por quê. As lágrimas escorriam não de tristeza, mas de alívio, como quem volta para casa depois de muito tempo longe. Era como se minha alma finalmente tivesse encontrado abrigo. E entendi. O milagre não estava apenas em ser curado, mas em voltar a escutar aquele que sempre quis me guiar. A saúde do corpo é importante, sim, mas e a saúde da alma? Eu me alimentava mal, dormia pouco, me irritava fácil e achava que estava tudo certo, desde que não desmaiasse. Mas por dentro, eu estava quebrado. E ali, no silêncio, Deus me mostrava o quanto eu precisava ser restaurado por inteiro. Com o passar dos dias, continuei tomando o chá. A pressão começou a se estabilizar, os sintomas diminuíram, mas o que mais me surpreendia era a paz. Não vinha do remédio, nem da planta. Era uma paz que vinha do alto. E essa paz me deu força para seguir um novo caminho. Comecei a estudar mais sobre a saúde natural. Vi que muitas pessoas estavam vencendo doenças com mudanças simples e com fé.
Descobri que o que parecia bobagem era, na verdade, sabedoria ancestral. E em cada descoberta, eu via o dedo de Deus me conduzindo com amor e paciência. Minha esposa também sentiu a diferença. Não apenas em mim, mas no ambiente da casa. A pressa deu lugar à calma, o medo, à esperança. As orações voltaram a ser sinceras. E toda noite, antes de dormir, eu agradecia. Não por não estar doente, mas por estar acordando, por dentro. Entendi que o silêncio não é vazio. O silêncio é cheio de respostas. Só que a gente precisa parar, desligar o mundo, ouvir o coração e deixar Deus sussurrar. Foi nesse sussurro que ele me mostrou o caminho da cura. Não só da pressão alta, mas da vida desregulada que eu levava. E tudo começou naquele dia em que a dor me derrubou e o silêncio me levantou. Porque às vezes Deus permite a dor não para nos punir, mas para nos despertar. E quando a gente desperta, a vida ganha novo sentido. Sim, foi ali que a voz de Deus me alcançou no silêncio. E desde então nunca mais fui o mesmo. Os dias foram passando e aos poucos comecei a observar uma transformação. Não era só o corpo que estava reagindo. Era como se o meu interior estivesse sendo lentamente restaurado. A cada chá, a cada cuidado simples, eu sentia algo sagrado acontecendo. Comecei a pesquisar mais sobre as folhas de oliveira. Descobri que desde os tempos antigos ela era usada como remédio natural para controlar a pressão e purificar o sangue. Na Bíblia, a oliveira é símbolo de paz, unção e cura. Fiquei arrepiado. Deus estava me tratando com um símbolo de vida. Lembrei da arca de Noé, quando a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, trazendo a mensagem de que o dilúvio havia terminado. Era isso que eu sentia, o fim do meu dilúvio particular. Uma nova fase estava começando e o remédio vinha da terra, da criação, da mão do próprio Deus. Minha visão começou a mudar. Passei a ver os alimentos como aliados, não como inimigos. O que antes era sem graça, agora era fonte de força. Comecei a substituir as comidas industrializadas por coisas simples. Folhas verdes, frutas, sementes, raízes. E a resposta do meu corpo foi surpreendente. Em pouco tempo, voltei ao médico. Quando ele mediu minha pressão e olhou os resultados dos exames, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Você mudou alguma coisa?" Respondi com um sorriso: "Sim, Deus me acordou e a natureza está me ajudando." Ele riu, mas com respeito. Disse que os números estavam ótimos e que poderíamos até reduzir a medicação. Me senti vitorioso, não por ter desafiado a medicina, mas por ter compreendido que a cura muitas vezes está nas escolhas que fazemos todos os dias. Mas o mais forte não foi ver os números melhorando, foi ver minha fé crescendo. Comecei a entender que Deus não está distante. Ele nos fala através de tudo. Uma planta, uma dor, uma conversa, um aroma de chá que sobe no meio da madrugada. A cada nova descoberta sobre os benefícios da alimentação natural, eu me emocionava. Parecia que algo que sempre esteve ali agora fazia sentido. E a verdade é que, durante anos, fui ensinado a buscar cura apenas em coisas grandes. Mas a criação grita respostas em cada detalhe. A natureza não é só bonita, é terapêutica. E tudo que Deus criou tem propósito. Até aquela folha que você ignora no quintal pode ser a resposta para o que a medicina ainda não resolveu. Foi isso que aprendi. Os milagres de Deus também brotam do chão. Passei a caminhar mais, a respirar fundo, a agradecer pelo sol, pela chuva, por uma noite bem dormida. Coisas que antes pareciam comuns, agora se tornaram sagradas. Porque entendi que saúde não é só estar livre de sintomas, é estar alinhado com o que Deus sonhou pra gente. Se antes eu comia por impulso, agora eu comia com consciência. Se antes eu tratava meu corpo como uma máquina, agora eu o via como templo. E tudo começou com uma dor que me levou até uma folha.
e de uma folha, Deus me conduziu de volta à vida. Hoje, quando alguém me pergunta o que foi que me curou, eu sorrio, porque a resposta é simples: foi a fé, e foi o chão, foi a graça de Deus e o remédio que Ele mesmo deixou na terra. Por mais que o corpo estivesse melhorando, havia algo que ainda me aprisionava: o medo. Aquele medo silencioso que acompanha a gente como uma sombra. Medo de piorar, medo de morrer, medo de ser um fardo para quem a gente ama. Eu não falava disso com ninguém, mas ele morava dentro de mim. Toda vez que sentia uma tontura, o coração acelerava. Pensava: será que é agora? Toda dorzinha se transformava em catástrofe na minha mente, e eu me via preso em um ciclo de pânico, ansiedade e desconfiança. Era como se o medo morasse na minha casa e tivesse feito da minha alma o seu quarto. Mas foi numa madrugada silenciosa que algo diferente aconteceu. Acordei com o coração disparado, suando frio. Levantei, fui até a sala e sentei no chão. Pela primeira vez, em vez de buscar um remédio, eu dobrei os joelhos e falei com Deus, como uma criança que precisa de colo. Falei com sinceridade: Pai, eu não aguento mais viver com medo. Me ajuda, me abraça, tira isso de mim. E naquele momento algo indescritível me envolveu. Não foi uma cura física, mas uma presença tão real que fez o medo começar a sair pela porta da alma. Chorei como há anos não chorava. Foi um choro de entrega, como quem se rende não por fraqueza, mas por finalmente entender que sozinho não dá. E ali, no chão frio da sala, tive uma das experiências mais profundas da minha vida. Eu não estava mais sozinho. O medo havia perdido a força. Nos dias que seguiram, comecei a notar algo diferente. As crises de ansiedade diminuíram, minha mente estava mais leve, e em vez de buscar respostas no desespero, eu passei a encontrar consolo na oração. Cada momento de quietude era um convite para me lembrar: Deus está comigo. Repeti o versículo diversas vezes em voz baixa, quase como uma oração. Era a âncora que me impedia de afundar no desespero. Era a luz no meio da escuridão. Cada palavra me dava força para enfrentar o dia seguinte. A luta contra a enfermidade era dura. O corpo fraquejava, o cansaço tomava conta, mas a promessa de Deus era maior que tudo. Ele prometeu sustentar, e essa promessa nunca falhou comigo. Naqueles dias difíceis, a fé era o meu oxigênio. Sem ela, eu teria desistido, mas com ela, cada passo, mesmo que lento, era um avanço. O versículo me lembrava que a presença de Deus não dependia do que eu sentia, mas da verdade eterna. E essa verdade me dava coragem. Coragem para continuar as orações, para tomar os remédios naturais, para buscar os alimentos que curam, para não deixar o medo vencer. Porque o medo paralisa, mas a fé liberta. Muitas vezes, quando as dores vinham fortes à noite, eu repetia aquele versículo, deixando que as palavras me envolvessem como um manto protetor. E no silêncio do quarto escuro, sentia a paz que só Deus pode dar. Esse versículo também me ensinou a humildade, a reconhecer que eu não estava no controle, que precisava me entregar nas mãos de Deus e aceitar a sua vontade, nem sempre entender, mas confiar sempre. Com o passar do tempo, aquele versículo se tornou uma fortaleza, um lugar seguro dentro de mim, onde eu podia me refugiar. E a cada novo desafio, eu voltava a ele, sabendo que nunca estaria só. O poder da palavra me transformou. Mais do que aliviar sintomas, ela me curou por dentro. Me ensinou a olhar para a dor com olhos diferentes, não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento. E em meio a tantas batalhas, percebi que não era a minha força que me sustentava, mas a força do Deus vivo que habita em mim. Ele era meu socorro bem presente na angústia. Às vezes, a gente busca respostas lá fora, em fórmulas, em remédios, em dietas. Mas o que realmente sustenta é a certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona, que Ele é fiel. Hoje, sempre que me sinto fraco ou cansado, volto a Isaías 41:10. Ele é o meu refúgio,
a minha rocha, o meu escudo. E eu sei que enquanto estiver na sua mão, nada poderá me derrubar. Se você está enfrentando uma luta, convido você a abrir sua Bíblia. Procure aquela palavra que vai falar direto ao seu coração. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o quão difícil seja a jornada. O que importa é a promessa que ele fez. Ele vai te sustentar, sempre. E essa promessa é um convite para que você confie, para que se agarre à fé, para que nunca, jamais desista. Porque o milagre começa quando acreditamos que não estamos sozinhos. Eu também aprendi que aquele versículo não era apenas uma promessa distante, mas uma presença viva dentro de mim. Em cada momento difícil, eu sentia como se Deus estivesse segurando minha mão, me impedindo de cair no abismo do desespero. Era uma força invisível, mas inabalável, que me dava ânimo para continuar. E o mais incrível é que essa palavra não só me sustentou, mas também me transformou. Porque quando Deus nos sustenta, não estamos apenas sobrevivendo, estamos vivendo uma nova vida. Eu comecei a perceber que a verdadeira cura não vinha apenas do corpo, mas do espírito. Aquele versículo foi como um remédio para minha alma ferida, um bálsamo que acalmava as tempestades internas e me fortalecia para as batalhas externas. Quando as dúvidas tentavam entrar, quando as noites se tornavam longas e silenciosas, eu repetia aquele versículo e ele se tornava minha fortaleza. Era como se cada palavra gravasse um novo propósito em meu coração. Eu não estou sozinho, eu sou sustentado. E essa certeza mudou tudo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele versículo foi a ponte entre a angústia e a esperança, entre o medo e a fé. Ele me mostrou que mesmo na fraqueza, Deus é a nossa força e que com Ele tudo é possível. Houve um momento em que parecia que nada mais faria sentido. Eu estava cansado, abatido e sentia que a luz no fim do túnel se apagava. A doença insistia em permanecer. Os remédios naturais não pareciam surtir efeito e até minha fé parecia enfraquecer. Mas foi justamente nesse momento que Deus agiu de uma forma que eu jamais esperava. Ele me deu uma virada, um sinal claro de que minha história ainda não havia terminado, que a cura estava a caminho. A virada começou com uma decisão simples, mas poderosa. Eu escolhi entregar de vez o controle da minha vida nas mãos de Deus. Não uma entrega de palavras, mas uma entrega do coração, verdadeira, sincera e profunda. Foi como se uma luz interna acendesse, iluminando um caminho que até então eu não enxergava. Essa decisão trouxe uma paz imediata, um alívio inexplicável que me fez acreditar novamente. A partir dali, tudo começou a mudar. Não foi uma transformação instantânea, mas um processo gradual, cheio de pequenos milagres diários que foram reconstruindo minha saúde e minha alma. Os conselhos naturais que antes pareciam simples demais ganharam um novo significado. A alimentação saudável virou um ato de amor próprio e gratidão a Deus. Passei a valorizar mais o descanso, a buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente e a cultivar o hábito da oração constante que me conectava diariamente ao meu Criador. Minha fé, que havia vacilado, se fortaleceu. Eu percebi que não estava lutando sozinho, mas acompanhado por aquele que tem o poder de fazer o impossível acontecer. A doença continuava, mas minha atitude diante dela mudou completamente. De vítima, me tornei guerreiro. De alguém que sofria, passei a ser um testemunho vivo da força da fé e da esperança. Cada passo adiante, cada pequena melhora era celebrada com gratidão, porque eu sabia que Deus estava trabalhando em mim, mesmo quando eu não via resultado imediato. Também aprendi a reconhecer os sinais sutis que Ele enviava. Uma noite de sono melhor, uma dor que diminuiu, um sorriso inesperado. Cada detalhe era um lembrete do seu cuidado constante. O apoio das pessoas ao meu redor, a família, os amigos, foram bênçãos enviadas por Deus para fortalecer minha caminhada.
eles se tornaram minha rede de amor e incentivo. E foi nesse período que descobri o poder da gratidão. Mesmo nos dias difíceis, agradecia pelo simples fato de poder respirar, pela chance de tentar mais uma vez. Essa mudança interior fez toda a diferença. O medo deu lugar à esperança, a ansiedade se transformou em confiança e o desânimo virou fé ativa. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela virada foi um ponto de inflexão, um divisor de águas na minha jornada. Foi o momento em que deixei de lutar sozinho para caminhar com Deus. E essa caminhada tem sido cheia de bênçãos, de cura, de aprendizado e de vida renovada. Eu sou a prova viva de que Deus pode transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Se você está passando por uma luta, saiba que a virada pode estar mais próxima do que imagina. Às vezes, basta entregar seu coração, dar um passo de fé para que tudo comece a mudar. Não importa o tamanho do seu desafio, não importa o quão escura seja a noite, Deus é capaz de trazer a luz e transformar sua história. Confie, entregue, persevere. Porque a virada que mudou tudo na minha vida pode mudar tudo na sua também. A cada manhã, eu acordava com um propósito renovado. A vontade de viver não era mais apenas um desejo, mas uma certeza profunda que brotava do meu interior, alimentada pela fé e pelo cuidado divino. Aprendi também a reconhecer que o tempo de Deus é perfeito. Nem sempre as respostas vêm quando queremos, mas sempre chegam na hora certa, trazendo o que realmente precisamos para crescer e superar. Durante essa jornada, comecei a perceber como o equilíbrio entre o espiritual e o físico é essencial. O alimento para o corpo precisava andar junto com o alimento para a alma. Os remédios naturais, que antes eu via apenas como alternativas, tornaram-se ferramentas valiosas para cuidar do meu corpo, um templo sagrado que Deus me confiou. Cada chá, cada erva, cada escolha saudável era uma forma de honrar a vida que Ele me deu, uma maneira de dizer obrigado com ações, não só com palavras. Minha rotina diária passou a incluir momentos de silêncio, meditação e oração profunda. Nesses instantes, sentia Deus falando comigo, renovando minha força e minha esperança. Foi aí que entendi que a cura verdadeira vai muito além do físico. Ela acontece quando entregamos nosso coração, nossa mente e nossa vida nas mãos daquele que tudo pode. As dificuldades continuaram, claro, mas não me derrotavam mais. Eu tinha uma nova arma, a fé que me levantava, que me fazia resistir e continuar. A saúde começou a melhorar, devagar, mas de forma constante. Os exames mostravam sinais de recuperação e meu corpo respondia com mais vitalidade. Mas o mais importante de tudo não era só a melhora física, era a paz que eu carregava no peito, a certeza de que não caminhava sozinho. Hoje, cada conquista é um testemunho do poder do amor divino e da força que vem da entrega sincera. O que parecia o fim foi, na verdade, o começo de uma nova vida, mais plena, mais consciente, mais conectada com Deus. Essa virada mudou tudo. Minha saúde, minha mente, meu espírito. E sei que essa transformação está disponível para você também. Por isso não desista. Mesmo quando tudo parecer perdido, lembre-se que Deus pode virar a página e escrever um novo capítulo em sua história. Permita-se ser transformado, entregue-se de coração aberto e observe como Ele age na sua vida. Eu sou a prova viva de que a virada que mudou tudo pode acontecer para você, hoje, agora mesmo. Chegar até aqui é uma vitória em si mesma. Você acompanhou uma jornada de dor, luta, fé e transformação. Uma jornada que mostra que com Deus tudo é possível. Cada relato, cada palavra, cada capítulo foi pensado para tocar o seu coração e renovar a sua esperança. Porque sei que mesmo nos momentos mais difíceis existe uma luz pronta para brilhar.
A sua saúde, a sua vida e o seu espírito são tesouros que merecem cuidado e atenção. E a melhor parte é que você não precisa caminhar sozinho nessa caminhada. Quando entregamos nossas dificuldades nas mãos de Deus, abrimos espaço para milagres acontecerem, para que a cura verdadeira aconteça em todos os níveis da nossa existência. As soluções naturais, a fé firme e a decisão de cuidar de si mesmo são ferramentas poderosas para essa transformação. Não importa onde você esteja agora, o recomeço é possível. Lembre-se de que cada pequeno passo, cada hábito saudável, cada oração é um avanço rumo à vida plena e abundante que Deus deseja para você. A jornada pode ser desafiadora, mas você tem uma força maior que habita dentro de você. Uma força que nunca abandona, que nunca falha. Nunca subestime o poder da esperança renovada, da fé que move montanhas e da persistência em buscar o melhor para a sua vida. Você pode escrever uma nova história, transformar a sua saúde e inspirar outros a fazerem o mesmo, sendo um exemplo vivo do poder do divino em ação. E saiba, eu estou aqui torcendo por você, acreditando no seu potencial e esperando que essas palavras façam a diferença no seu coração. Se essa história tocou você, deixe seu comentário aqui embaixo, contando como a fé e hábitos naturais têm impactado sua vida. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais relatos inspiradores e dicas para uma vida saudável com propósito. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, saúde e transformação. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe seu testemunho nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de cura e esperança.